dia, graça e paz do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe e é gratificante alimentar o nosso espírito logo pela manhã, meditando na palavra do nosso Deus. Em Atos, o capítulo 10, o verso 34, nos diz assim: Então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E Tiago, capítulo 2, dos versos 1 ao verso 13, traz também um relato onde ele fala, contra o fazer acepção de pessoas. Ele fala que se chegar um homem na sinagoga com um anel de ouro no dedo, um homem luxuoso e um pobre, e você tratar com indiferença, o pobre, e colocando aquele homem luxuoso em um lugar de destaque, você estaria fazendo acepção de pessoas, o que é contra a vontade de Deus. Eu quero nesta manhã trazer uma reflexão falando sobre desigualdade. Apesar de vivermos numa época tão avançada tecnologicamente, ainda hoje há desigualdades sociais, seja entre ricos e pobres, ou homens e mulheres. E quando se fala em relação a essa desigualdade entre homens e mulheres, no que diz respeito à questão das mulheres, nos tempos bíblicos, a mulher ela não tinha voz e não tinha vez. O seu valor era apenas reprodutivo. E é por isso que quando nós lemos textos bíblicos, nós percebemos por que as mulheres estéreis, elas sofriam tanto. Elas eram tratadas como seres inferiores, as mulheres eram tratadas como seres inferiores, e uma condição que perdurou por séculos e séculos. Mas quando olhamos para a postura de Deus, para a postura de Jesus, podemos perguntar em Deus, o que é que Deus acha de tudo isso, de todo esse tratamento em relação à mulher, ou no que diz respeito a essa questão da desigualdade. O texto que nós lemos em Atos 10, o verso 34, a parte B, diz que Deus ele não trata as pessoas com parcialidade, que Deus ele não faz acepção de pessoas. Diante dele, todos são iguais. E quando olhamos para a história do povo de Deus, nós podemos também perceber que a história do seu povo, ela inclui personagens femininos. E elas não foram figurantes, e muitas se destacaram. Chama-nos a atenção de que já naquela época, 2 livros bíblicos, eles possuem nomes femininos, Ruth e Esther. Ruth era uma estrangeira, mas ela foi incluída na genealogia de Jesus. E Esther, ela se tornou rainha e salvou seu povo do genocídio. Seu povo, que seria toda a sua raça, ela seria destruída, toda a sua comunidade, ela seria destruída, toda a sua população, todos os povos seriam destruídos. E Esther, ela salva então o seu povo. Além dessas mulheres, Esther e Ruth, nós podemos destacar também a importância de outras mulheres, como Eva, Sara, Joquebede, a mãe de Moisés, Raabe, Ana, Maria, mãe de Jesus, as irmãs Marta e Maria, Priscila e tantas outras que ajudaram no ministério de Jesus, como também os apóstolos e outros cujos nomes nós não conhecemos. E quando nós olhamos para a postura do nosso Deus, nós podemos perceber que Deus ele se importa com cada uma dessas mulheres, cada uma delas, e ele também se importa conosco. No Evangelho de Lucas, o capítulo 7, dos versos 36 a 50, traz todo um relato de uma mulher pecadora, que ela vai até o encontro de Jesus e ela lava, unge os pés de Jesus.
E esse texto de Lucas, o capítulo 7, nós podemos ver que Jesus ele dava atenção a qualquer pessoa. Era a mesma atenção que ele dava para uma pessoa, ele dava para uma outra pessoa. Ele não fazia como não faz acepção de pessoas. Jesus ele foi jantar com um religioso da mesma forma como ele compartilhava refeições com homens simples. E quando a mulher ela se aproximou e lavou os pés de Jesus, o fariseu a desprezou. Porque para o fariseu, aquela mulher era um incômodo, a postura dela, a presença dela incomodava. Mas para Jesus não. Jesus tratou essa mulher com amor. Jesus recebeu o que ela fazia a ele como um presente. A postura e a ação daquela mulher foi recebida por Jesus como um presente. Ao contrário dos homens da época, Jesus ele respeitava as mulheres, Jesus conversava com elas, curava, perdoava da mesma forma que fazia com os homens. Ele também, Jesus, morreu por elas. Jesus morreu em favor ou em amor também às mulheres. E foi por uma mulher, né? Foi com uma mulher, a sua mãe, que ele se preocupou no momento que ele estava ali na cruz. Apesar de vivermos numa época tão avançada tecnologicamente, ainda hoje há desigualdade. E nós, como servos e servas do Senhor, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, tratando todas as pessoas da mesma forma, seja ela pobre, rica, homem, mulher, preto, branco, criança, jovem, juvenil. Nós devemos tratar todos da mesma forma. Sabe por quê? Porque nós somos todos iguais perante Deus. E o texto diz que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Então nós somos desafiadas nesta manhã, como igreja do Senhor, que conhecemos a palavra do Senhor, a tratarmos todos com amor, com o mesmo amor com o qual Jesus tem nos amado. Nós somos desafiados a tratar a todos com igualdade, não fazendo acepção de pessoas. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, por esta manhã, te damos graças pela tua palavra e pedimos ao Senhor para que nos ajude a vivermos a palavra do Senhor, a obedecermos, ó Deus, a tua palavra, a seguirmos o teu exemplo. Tua palavra que diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, a amar uns aos outros. Ajuda-nos, ó Deus, a tratarmos todos da mesma maneira, em nome de Jesus. Leva-nos, ó Deus, a testemunharmos a tua presença em nós. Leva-nos, ó Deus, a testemunharmos o teu grande e maravilhoso amor, não fazendo, ó Deus, nenhuma divisão, nenhuma separação entre ricos e pobres, entre mulher, homem, entre negro e branco. Senhor, não, mas nós todos somos iguais diante do Senhor e que possamos da mesma forma tratar uns aos outros e olharmos uns para os outros com este olhar de amor. Em nome de Jesus, perdoa-nos as vezes que nós tratamos, ó Deus, as pessoas, onde nós tomamos uma postura demonstrando a desigualdade. Perdoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos a vivermos o evangelho verdadeiro, que é o evangelho da igualdade, o evangelho do amor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e irmã, que você tenha um dia abençoado na presença do nosso Deus. Se ame e se valorize, porque você tem valor diante de Deus.